Oi, gente. Estamos começando mais um episódio. Até olhei para a câmera aqui para ficar mais séria, falando para vocês, porque a gente está conversando com o Davi aqui olhando para baixo, mas estou agora falando para a câmera, que estamos começando a parte 2 do episódio passado, que na verdade são 2 episódios de como conseguir clientes. A primeira parte, a gente falou só sobre prospecção, técnica de venda, né? Todas as coisas que você, né, o Gil está estudando, que o Davi está estudando também. E aí, beleza. A partir do momento, fizemos a prospecção, fechamos o cliente, beleza, fechou o cliente. Aí, tipo assim, e a partir daqui agora eu não sei mais o que eu faço. Aí eu só ensaiei até a hora de fechar o cliente. Agora fechou o job, e agora? O que eu faço? Não, primeiro, você vai ter que mandar a proposta, né? Você vai ter que mandar a proposta. Comigo não acontece muito de fechar na primeira reunião. Eu uso a primeira reunião para ser um amigo do cara, assim. Ouvir os problemas dele, tentar resolver, talvez dar algumas ideias, mas mais ouvir e falar, ok, pergunto do budget, falo para ele, ok, pô, legal isso tudo que você me falou, você precisa aumentar a sua visibilidade, blá, 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 não sei o quê. Você tem um budget para isso? Você tem um budget que você gostaria de ficar dentro? Fala bem isso. Você tem um valor que você quer ficar dentro dele? Aí o cliente é meio pego de surpresa, geralmente, porque é um tabu, mas quando você lida com uma naturalidade assim absurda, o cliente vai tipo, ok, tipo, vamos falar do dinheiro, qual é o problema? Aí às vezes o cliente vai falar, e a gente tem um budget de tanto, e aí você vê se encaixa ou não, e aí você propõe algumas coisas. Às vezes o cliente vai falar não, que não tem. No caso, quando ele fala isso, como eu mencionei no outro episódio, você pode usar a estratégia de falar um preço alto primeiro, depois um preço baixo, que é para ele ver que você fala, sei lá, 20 mil, o cara, não, 20 mil, não tem 20 mil. Mas logo em seguida você fala, e o menor é 3 mil. Aí o cara, opa, peraí, então beleza, eu tenho 5 mil, então... Aí ele vai te falar. Porque o 20 mil seria o quê? 20 mil seria com ator, com um estúdio muito louco alugado, 3 dias de filmagem. 5 mil a gente vai fazer em um dia de filmagem, não tem ator, nada, a gente vai filmar você, vai fazer um B-roll da sua empresa, né? Aquela coisa assim. Então você ajusta pro cara. Às vezes ele vai falar, nossa, mas que variação absurda é essa? Aí você explica o processo. Uma coisa que eu gosto de falar é, nesse sentido, o vídeo é parecido com uma casa. Você tem a medida do terreno, mas você pode construir um barraco, você pode construir uma casa de luxo, você pode construir teto solar, teto comum, você pode ter uma garagem para 3 carros, para um carro. Então, quando você dá uma explicação assim, o cara vai na hora sacar, beleza. Tá falando que o vídeo pode ser elaborado, maluco, com 3D e animações absurdas, ou é um vídeo mais simples, com animação mais simples, depende do tipo de vídeo, né? Que legal essa E aí, metáfora. Adorei essa metáfora da casa. eu ouvi, eu gostei muito dessa metáfora. O cafofo, já usa isso aí, cafofo. Pode ser um cafofo luxuoso da Casa Vogue, ou pode ser um cafofo ali do Zona Leste, ali, coisa mais simples. Eu morava num cafofinho da Zona Leste, ali no Jardim Imperador, né? Então, assim, aí depois mandar a proposta. Geralmente eu prefiro fazer outra reunião. Se eu mando por e-mail, o cara pode sumir. Então eu luto para eu ter uma outra reunião. Então no fim da primeira reunião eu já tento marcar outra. Tem objeção assim, de marcar outra reunião? Às vezes tem para falar do preço ou não? Às vezes acontece. Às vezes a pessoa fala, você não pode mandar por e-mail? Aí essa objeção eu falo assim, olha, eu gostaria muito de conversar com você, ou a pessoa que decide, se você quiser colocar ela na call também, porque você pode ter dúvidas que eu vou poder te explicar na hora. Você pode fazer alguma pergunta relevante, né? Eu posso te explicar o processo melhor caso você ache que o valor está alto ou baixo. Então, assim, é muito melhor a gente conversar pessoalmente. Caso você não veja outra opção, eu posso sim te mandar por e-mail, mas eu prefiro muito, o jeito que eu trabalho é por reunião. Você pode fazer isso? Então é que se posicionar um pouco e explicar, que é melhor para ele, né? Fala assim, pra gente não ter vai e volta, vamos fazer uma reunião. Você chama a pessoa que decide, marca um dia bom pra vocês. 15 minutinhos, cara. A gente só senta aqui, eu te explico. Porque aí eu nunca mostro o valor primeiro, entendeu? Eu faço um PDF,
benzo o PDF. Faço um PDF bonitinho ali de 5, 6 páginas explicando tudo que vai ser feito, as datas, tudo bonitinho que a gente conversou, que na verdade não conversou não, que eu estou propondo, né? Estou propondo essa aqui que é a scope, né? Tipo, o que vai ser feito nesse trabalho, um dia de gravação ou 2 dias, gravação de entrevistas até 3 pessoas, B-roll, vou te entregar uma livraria de B-roll depois de fotos, sei lá, para você usar para o que você quiser, mas eu vou editar 30 fotos e te dou tudo bonitinho, algumas datas que podem ser feitas, mas aí a gente pode mudar, edição e um pouquinho da edição explicada também. É só preencher o cara de informação no sentido de a gente vai fazer muita coisa, não é pouca coisa que a gente faz. E aí depois disso, valor e em última página, como é feito o pagamento. Aqui a gente sempre faz 50% antes, 50% depois que termina. E se o cliente achar muito caro, a gente pode fazer plano de pagamento de até 4 vezes, sei lá. Que aqui é meio diferente do Brasil, não tem essa coisa de parcelar, mas você faz um financing, né, que é tipo financiamento. Aí você manda um negócio lá de 4 meses e a pessoa coloca o cartão dela e paga igualzinho o parcelamento, né? Mas não é comum aqui, geralmente é à vista, né? Então a gente faz isso, 50% antes, 50% depois, e é isso. Aí na hora a pessoa pode ter as objeções de preço, pode ter as coisas, mas se você tirou o budget dela antes, você não vai ter esse problema. Então assim, eu nunca tive um problema de a pessoa reclamar depois que eu comecei a usar essa estratégia, né, de pedir o budget antes, porque eu já saio da reunião sabendo que ela pode gastar. Então, na hora de mandar a cotação, o cara vai olhar e beleza, tipo, tá dentro do que a gente conversou. Às vezes eu dou 2 opções, se o cara pede, posso dar uma opção mais elaborada e uma opção mais simples. Às vezes eles pedem para quebrar, eu já teve gente que falou de quebrar em horas, e eu expliquei, olha, eu não quebro em horas, eu posso quebrar por diárias, eu vou colocar preço de diárias de algumas coisas. E aí eu vou lá e faço, eu não tento quebrar muito, sabe? Por exemplo, 5 dias de edições, tanto. 2 dias de gravações, tanto. Estúdio e miscellaneous, lá que é coisas variadas, tanto. E é isso. Porque às vezes eles precisam disso para mostrar na empresa e tal. E aí fechou, se o cara às vezes pode ter uma objeção no final, que nem eu falei, um dos clientes que eu conversei, esse aí acabou nem fechando comigo, porque o cara saiu da empresa depois, eu me dei mal nessa, estava quase fechando e ele foi para outra empresa. E uma das objeções dele foi bizarra, porque... E aí cai num negócio de não cobrar tão barato também às vezes. Eu cobrei um preço que eu achei ok, mas estava mais barato do que as outras empresas cobraram. E aí ele me perguntou, por que o seu tá mais barato? Ele ficou meio assim... Tipo, e eu ainda falei da ideia de um desconto ainda, não sei porque de onde eu tirei isso, acho que foi o nervosismo da reunião, eu fiquei nervoso, acabei falando que a gente pode fazer alguma coisa a mais e descontar e tal, e aí eu falei, ele vai gostar disso. Na verdade o cara achou estranho, né, no final ele falou, olha, vou ser bem sincero, eu gostei muito da nossa reunião, né, da passada, e eu gostaria muito de fazer isso com vocês, mas eu tenho uma dúvida, você está cobrando... Acho que era 8 mil que eu coloquei no projeto. Era uma empresa muito grande, uma subsidiária, que fala? Como que é? Subsidiada. Subsidiada da empresa de eletricidade aqui, de BC. Né? É uma subsidiada dela, que é aqui em Surrey, perto daqui. Então é uma empresa grande e tal. Eu não precisava ter medo, né? Então eu joguei 8 mil e ele falou que tinha uma empresa cobrando 12. Exatamente a mesma coisa. E eu ainda falei de desconto e tal. E aí ele perguntou, eu só tô curioso, né? Tipo, por quê que você tá cobrando esse valor? Fiquei meio... Eu consegui achar uma resposta na hora ali, mas no final eu falei, putz, poderia ter cobrado 12, cara. Caraca, eu tô perdendo 4 mil dólares aqui. E aí eu falei pra ele que essa empresa que ele tava olhando tem estúdio, tem mais time maior... Então eles têm com certeza muito mais coisas para pagar no dia a dia e isso acaba encarecendo o produto, né? E no meu caso a gente é uma empresa local, eu tive que ser bem sincero ali, né? Eu sou uma empresa local, que você pode entrar no meu site e ver a qualidade do meu trabalho, não, vai ser exatamente como essa empresa que você está vendo e sinceramente melhor, na minha opinião. Eu não falei isso para ele, né? Mas eu falei, minha qualidade também está a par com a deles
Mas eu não tenho um estúdio, a gente não utiliza estúdio e a gente não tem um time grande. Eu tenho pessoas on call, que fala, né? Tipo, quando eu preciso, eu ligo e elas vão lá me ajudar. Aí ele entendeu, aí ele tipo, tá explicado. Legal, interessante e tal. Só fiquei meio assim porque eu vi que o seu trabalho é bom no seu site, mas eu achei o preço muito diferente. E aí eu falei, pô, talvez eu passei a impressão de não ser tão confiável, Amador, porque era mais barato. Porque é a mesma coisa que você vai comprar uma câmera, né? Pra gente que trabalha com câmera. Se você vai lá, você vai ver uma câmera, sei lá, tá $5.000, ou sei lá, R$20.000, 25.000, e uma outra da mesma marca, da Canon também, que tá 15 mil. Seja sincero, qual que você quer comprar? Não estou falando, não estou falando do... O dinheiro não é problema, no caso. Você vai querer É de 15, né? Por quê? Porque ela tem um negocinho a mais, ela tem um Open Gate, ela tem um ND embutido ali, um filtro. Você vai, pô. Tá aí uma... Mas às vezes você fala... Desculpa. Não pode falar, desculpa. É uma técnica de venda que um amigo meu de vendas ensinou uma vez, que é assim, quando você vai fazer apresentação de propostas, você pode apresentar 3 propostas. Você apresenta uma com valor bem mais alto, completa com tudo, uma média, né, com valor médio, que mais próximo desse mais alto, e uma bem mais inferior, com, sei lá, um pacote de vídeo bem simplinho, basicão. A tendência das pessoas, ele fazer isso numa loja que ele tinha, né, de piercing, ele tem ainda, né? Ele vendia piercing, aplicava piercing, tatuagem, essas coisas, e ele vendia uma joia que era bem baratinha, que era tipo na época, assim, sei lá, era R$30 aplicado, de aço cirúrgico, uma de titânio, que era tipo R$80, que era... Não, 80 não, era R$120, era 4 vezes mais o valor da outra, e vendia uma de ouro, que era R$500 a R$800. Então ele tinha... Aí as pessoas sempre... A maior venda era do meio. Ninguém queria mais... E era do meio para cima, era sempre do meio, ou às vezes a pessoa tipo falava assim, essa de ouro, eu consigo parcelar, eu consigo fazer assim, a pessoa já ia para um outro... Ninguém queria mais baratinho, entendeu? Aí depende do público também, né? Mas é uma técnica. Mas é uma coisa que eu uso às vezes também, de colocar opções. Né? Coloco opções. Quando eu não entendo direito o budget, né? Quando eles me falam o budget deles, aí eu já sei exatamente. Tipo, meu budget é 10 mil. Então beleza, eu vou mandar um orçamento de 10 mil. O cara falou que ele tem 10 mil, eu vou dar um orçamento de 10 mil. E ainda dou opcionais de, tipo, maquiador, coisas a mais que vão ser à parte. E aí ele gastaria mais um pouco, né? Eu acho que aqui a gente pergunta o budget para jobs para pequenos, para clientes muito pequenos, assim. Porque clientes médio, grande, para cima, tipo, pega uma Souvenir, uma Deca da vida, a gente não pode perguntar budget, porque eles sempre vão jogar para baixo. Eles vão jogar. E eles ficam muito assim. É um jogo, né? É quase que poker, assim. Quem vai blefar. Então, tipo, o cara lá do marketing, se ele conseguir abaixar, para ele é bom que o chefe dele chega lá, ele ganha crédito lá dentro. Tem essa coisa. Então, tipo assim, fica a concorrência. A gente manda um orçamento, outras produtoras estão mandando também, entendeu? Então é meio complicado isso. Entendi. A gente vai para reunião, aí, tipo, a pessoa, geralmente quando chega já pedindo, eu quero um orçamento para gravar tantos vídeos, assim, assim, assado, a locação vai ser essa. Já tem uma coisa, a gente faz algumas perguntas para refinar, e aí a gente faz o cálculo custo daquilo, o custo de equipamento que a gente vai usar para fazer aquilo, luz, câmera, lente, tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. HD, né? Transporte, né? Logística, alimentação, coloca tudo isso lá na planilha, a nossa mão de obra, aí vem o nível de dificuldade, é dificuldade alta, vai gravar câmera no tripé ou vai ter imagem com gimbal andando? Esse gimbal é andando na onde? É um terreno difícil de andar, eu gravei na trilha lá, correndo atrás do Rodrigo Hilbert com uma bike, pô, quase me estrepei lá. Aí é um outro nível de dificuldade. Não, é um gimbal, cara, num condomínio, de boinha, plano, tranquilo. É gimbal externo, um sol na cabeça, tudo isso vai influenciando, né? O nível de dificuldade. E aí você faz um cálculo ali, mais o imposto, né? Mais o lucro e a margem de negociação, né? Aí o custo da edição, mão de obra, tudo, né? Então, aí a gente consegue mandar para o cliente. E aí ele vai vir com a objeção ou não, vai falar, olha, isso está muito fora do meu budget. Aí ele revela o budget, ele fala,
Pô, você tá me cobrando 30 mil, cara. Na verdade, eu só tenho 15. Aí você vai lá e fala assim, cara, com 15 dá pra gente fazer isso. Aí você vai lá, enxuga. Eu posso filmar com uma mão só. Aí você fala pra ele, cara, não dá Com pra uma fazer, perna. não dá pra fazer cenas de câmera car com 15 mil. Dá pra filmar no tripé, uma câmera, 2 luzes, né, uma equipe. E aí você traz ele pra realidade, você educa ele, você vai... E aí ele leva esse budget pra frente. E isso é bom também, que você falou do cliente não ter fechado, ter te falado que achou baixo. Isso é bom pra gente que tá na área fazer pesquisa de mercado. A gente começa a entender se a gente tá um pouco fora, ou para cima ou para baixo. Aí você começa a entender, você fala, opa, eu posso me posicionar um pouco mais para cima, né? Isso é importante. É verdade. Se o cliente falar sim, de cara, você sabe que você pode cobrar um pouquinho mais, né? É aquela coisa. Você fala, vai dar 10 mil. Ah, maravilha, vamos fazer. Fala, então perdi uns 2 mil aí. Aconteceu esses dias. Eu passei o preço, né? Falei assim, faço por tanto. Aí ele falou, tá bom, tá dentro. Aí eu falei, eu devia ter cobrado 2 vezes mais. Mas no nosso caso, é que a gente está subindo, né? Quando a empresa, no caso, a gente está se posicionando para cima, isso vai acontecer com um pouco mais de frequência, eu acho. Porque a gente está começando a atender clientes cada vez melhores, então a tendência é ir subindo. Então, se a gente não reajusta, aí é o ponto de reajustar. No próximo agora, a gente vai subir o valor. Porque São Paulo é o lugar que mais paga bem, né? Filmmaker. A diária vai de 800, cara, até 3 mil. É grande assim, porque depende do que você está fazendo. Então... a diária que eu falo, por exemplo, de uma pessoa, eu posso cobrar tanto 800 para ir lá operar a câmera, isso estou falando da parte de valor, né? De operação, eu colocar o cartão... Não você levar o seu equipamento. Não é levar o equipamento. Não, levar o equipamento, por exemplo, a diária de custo para eu sair de casa é entre 3 a 4 mil. Com o equipamento básico que a gente tem. Uma câmera, um kit de lente ali básico, tripé. Se eu vou botar um gimbal, já aumenta um pouco. Se eu vou colocar... mais luzes, daí começa a aumentar. Então, esse custo, essa grana não é minha, essa grana é da Cafofo. O que eu vou ganhar, eu sou funcionário da Cafofo, vou ganhar os R$800 da minha... Bati aqui. O que eu vou ganhar é os 800, ou 1.200, ou 1.500, ou 3.000 reais de mão de obra da operação da câmera, da fotografia, né? Como que eu vou... A minha ideia que eu tirei da cabeça e falar para o cliente, pô, vai ficar legal fazer uma fotografia assim, assada. Enfim, viajei muito, né? Fui para outro lugar. Não, você falou certo. Ótimo. Eu ia falar sobre isso, porque a gente falou, né, sobre prospecção e tudo, e agora, tipo, na hora de fechar, né, o cliente tem ali uma dor de que o vídeo pode solucionar, né? E aí, tipo, os passos que a gente vai dar para isso, né? Você precisa saber, entender o que você está fazendo. O cliente precisa de um institucional, tá? Você precisa fazer muitas perguntas, né? Você precisa primeiro ouvir, entender, fazer muitas perguntas. Você precisa saber quantas luzes você vai levar, se você vai precisar de microfone de lapela, se você vai precisar de microfone boom, se você vai precisar alocar algum equipamento que você não tem. Você precisa entender tudo isso. E assim, você fala, não, beleza, com o meu equipamento eu posso fazer, então vai sair mais barato. Não, você precisa cobrar o valor do seu equipamento. Então, a gente, aqui na Cafofo, a gente coloca um valor, uma pequena porcentagem em cima de cada equipamento que a gente está levando para esse job. Os equipamentos, assim, né, principais. Eu não vou colocar no cabo do carregador. É tipo um preço do aluguel, basicamente. Você pode pôr... Exatamente. É como se a gente alugasse o nosso equipamento da gente mesmo. Por quê? Porque esse equipamento, ele pode quebrar. Esse equipamento, ele pode precisar de uma manutenção. Eu vou tirar esse dinheiro da onde? Da minha diária de trabalho? Eu vou deixar de pagar o meu mercado? Eu vou deixar de comprar um botijão de gás para casa para consertar a lente de câmera? Não, a produtora precisa ter o valor do equipamento ali que foi cobrado do cliente. O cliente pagou por esse equipamento. Aí a gente já pode fazer, isso já vai gerar outro episódio, já vai para outro. Já é como... É infinito, né? É infinito. Nossa. Esse negócio da precificação, muito interessante que eu acho, o que eu procuro fazer aqui é assim. Isso eu aprendi errando muito, tá? Clientes, assim, que arrancaram minha alma. Recentemente eu tive um projeto que eu já comentei com vocês, eu acho, mas não no podcast.
um projeto que era para editar 110 vídeos para um curso, e elas queriam fazer isso em um mês. Não foi E aquele a gente que HT editou aceitou. um pedaço? Não, acho que esse não. Não, esse é um curso para umas mulheres de finanças e tal. Ah, tá. E foi 110 vídeos. No final das contas, óbvio que não terminou em um mês. É humanamente impossível. Demorou uns 4 meses no total. E olha que é rápido, hein? 4 meses. 110 vídeos. Mas a gente ficou assim, de noite, fim de semana. A gente acabou não cobrando hora extra de fim de semana. A gente não cobrou por mudanças a mais. Porque teve todos os módulos, né? Foram 4 módulos. Cada módulo com uns 30 e alguma coisa, 20 e pouco para 30 vídeos e tal. Deu 6 cortes, mais ou menos. 6 versões. Então, assim, foi muita coisa. Mas por quê? Por vários erros que a gente cometeu desde a concepção. Primeiro, que veio de uma outra empresa de marketing. Com o contrato nosso foi super simples. A gente usava um contrato de 2 páginas. Hoje eu uso de 10. Então, assim, é tudo tentativa e erro, né? Então, hoje, o processo é qual? Tanto de precificação quanto como a gente lida com o cliente, né? Depois que ele fala, yes, tá, beleza, fechou. A gente tenta entregar para ele uma experiência muito boa. Que acho que esse é o diferencial nosso aqui para os competidores aqui da área, né? Eles são tudo old school, assim, uma coisa bem simples. A gente fez o quê? A gente tem a gente está usando um client portal, um portal do cliente no Notion, bonitinho. Depois eu até mostro para vocês aqui. Posso até mandar uma foto para pôr aí no corte e tal. Que tem todos os documentos, notas de reuniões, contrato, inspirações e tudo. A gente manda para ele, a gente marca uma reunião de 2 horas, preferencialmente pessoal, assim, né, pessoalmente com a pessoa ali, num café ou na empresa deles, no escritório deles, que a gente vai dissecar o projeto. Tudo, tudo. Que dia que a gente pode fazer uma próxima reunião? Ok. Que dia que a gente vai filmar? Nesse dia, onde a gente vai filmar? Vai filmar aqui, não sei o que. Qual é a opção que você tem? Então, ok. Quem vai dar feedback? É você, só 3 pessoas? Ok, só as 3. 5, 10 pessoas não funciona. Me pega 2, 3 pessoas para dar feedback, que é mais fácil, senão a gente nunca vai acabar. A pessoa, beleza, vai ser fulano. Beleza, eu vou gravar. Eu preciso de, 3 semanas para entregar o primeiro corte, não sei o que. Já estabelece tudo. Expectativas. Mesmo que você faça o vídeo em 1 semana, melhor pedir 2 ou 3 pro primeiro corte, sabe? Para não ter aquele negócio de aí, né? A gente faz tudo isso bonitinho, já meio que dá um monte de nãos, mini nãos, porque primeiro, o cara já fechou, segundo, isso funciona, o cara vai te ver como um profissional. Ele vai falar, pô, esse cara manja, velho, o cara sentou aqui e tá me dissecando aqui. O cara fica até intimidado por você, né? Porque ele fala, cara, realmente vocês são muito profissionais. E isso vai gerar aquele feedback no final, falando que, olha, os caras são top, assim. Experiência ótima. Óbvio que você é amigável, você não vai chegar pro cara e vai... Isso aqui. Conversa, de boa, tomando um cafezinho e tal. Explicando, né, pra ele. Falar, isso aqui é só pra gente ter um produto final satisfatório. Eu, hoje em dia, faço 2 revisões só. São, no total, 3 versões. Por causa desse curso aí que me ferrou, deu 6, 7 versões. Então, eu explico pro cliente. Falo assim, olha, sabe por que eu entrego esse vídeo em 2 cortes, geralmente? No máximo no 3º? Porque a gente tá fazendo essa reunião agora. Você vai me mostrar todas as suas inspirações, as suas ideias, tudo que você quer. Eu vou compartilhar tudo que eu quero, tudo que eu gostaria, assim, que eu posso te ajudar com isso. A gente vai chegar num acordo comum nessa reunião e a gente vai sair daqui com tudo mapeado. Então, vamos sair daqui com o dia que eu vou te mandar o storyboard, o shot list, vou te mandar um e-mail de follow-up dizendo tudo que eu preciso, você vai me mandar, tô aqui o portal do cliente, joga tudo aqui, branding, logo, cores, vídeos, inspirações, foto da sua avó, da sua cachorra, joga tudo lá. Tem uma timeline, como é uma página do Notion, né? Você pode pôr um monte de coisa, né? Eu queria uma timeline do projeto em texto e em calendário, né? Então tem um calendáriozinho lá, por exemplo, filmagem dia tal, edição começa dia tal até dia tal, tempo para feedback 2 dias úteis,
depois corte 2, tal até tal. Então tá tudo bonitinho. E por isso que fica mais caro, né? Porque você tá entregando pro cara um produto mesmo, né? Não só um vídeo, né? Aí a pessoa meio que tem tudo, assim. Então, assim, pra gente, tá tendo um feedback bem legal disso. Eu tô usando isso no 3º projeto agora. E as pessoas falaram, assim, que, tipo, caramba, muito legal isso que você tem, é muito fácil pra mim, é muito... Sabe, eu vou lá, olho e tá tudo lá. Então, tem esse kick-off meeting, o portal do cliente. A gente pergunta se eles têm Slack para incluir a gente também, para ficar no meio de comunicação deles, né? A gente utiliza o Frame.io, que acho que deve ser o mesmo que vocês usam aí também, né? Usamos também. Para feedback. Excelente. Como eu faço muito motion graphics, eu faço muita animação, eu uso muito Premiere. Eu acabo ficando refém do Premiere. Mesmo eu gostando mais do DaVinci Resolve na cor, aí eu faço o corte cru ali no Premiere, mando pro DaVinci, faço a cor, devolvo no Premiere e aí começo a animar o vídeo, porque eu não gosto de usar template, né? Eu gosto de criar pro cliente. Então eu faço muito o Dynamic Link, né? Aí o Frame.io agora, na atualização, você importa os comentários para timeline. Você clica lá para linkar e ele linka todos os comentários do vídeo na timeline do vídeo. Aparece tudo com marcação. Então, assim, pra gente tá sendo muito bom isso. Fora que, graças a Deus, não deu crash mais o Premiere. Só foi... Acabei de falar, né? Olha, crash. Não abre ele agora, espera. Não deu mais, assim, no último ano, graças a Deus, tá rolando, né? Então, tudo bem. Aí, a gente esse workflow que a gente tá tentando refinar tá ficando bem legal, porque o cliente tá vendo o valor, né, que ele tá pagando, que às vezes é caro, mas até pros de graça eu tô fazendo isso. Até pros de graça, cara. Eu fiz um vídeo para um cara que tem uma manufacturing, assim, ele cria portas de... tipo alto padrão, assim, sabe? Aquelas coisas mais chiques, assim, para armário, para cozinha, para sala, para escritório, umas coisas bem legais. Fiz de graça, porque eu não tenho cliente nessa área, e eu falei para ela, eu tô oferecendo, você vai ser um cliente. Então, assim, eu vou fazer tudo que eu faço com os clientes. Tem um portal, tá aqui, eu cobraria 9 mil para esse vídeo, e eu não vou cobrar nada. Tudo que eu te peço é um Google Review e um vídeo de testemunho depois. Quando a gente terminar, se você gostar da experiência, eu volto, só com a câmera, não precisa de luz, nada, a gente faz uma coisa simples, eu vou gravar você falando da sua experiência, põe no contrato isso, porque não tem como fugir. A pessoa não vai ser um filho da mãe com você. Primeiro que você está dando um negócio de graça, né? Segundo que você está mostrando por que é caro. Você está dando todos os... Pô, a comunicação do cara tem um portal do cliente, tem pô, o cara é super profissional, ele está me fazendo de graça, caraca. E você tem um contrato na mão ali. O cara não vai querer fazer 10 mil alterações, não vai querer atrasar, porque as datas estão tudo lá e tal. Então esse processo a gente tenta seguir à risca. Então ainda tem refinando ele, né? A gente vai refinando aqui e ali. O meu problema ainda é de achar que eu vou fazer as coisas mais rápido do que eu consigo. Então ainda tem esse problema de pegar para o cliente e falar, em 2 semanas eu entrego o primeiro corte, que eu quero agradar, só que eu tenho 4 projetos para entregar nesse tempo. E aí eu falo, mano, por que eu falei isso? Aí eu acabo trabalhando que nem um louco, assim, até de noite, de fim de semana, para entregar. A maioria das vezes consigo, né? Mas é assim, sabe? Estressante. Chega ali estressante. Mas eu tô tentando melhorar nisso, de começar a pôr mais para frente o projeto e empurrando um pouquinho mais. Mas é isso, cara. O processo tá sendo esse. E só para finalizar, precificação, como eu esqueci de falar, eu acho, né? Não lembro se eu falei no começo. Que eu tento quebrar por horas, mas se o projeto permite, o budget permite, vai ser mais caro porque eu vou incluir mais experiência para ele, né? Mais estratégia, que é essas sessões mais de estratégia, de feedback, eu sei que o dinheiro vai pagar, entendeu? Não vai ser aquela coisa que eu cobrei barato e eu vou ter que fazer um monte de coisa para o cliente. Eu deixo isso bem claro. Se o cliente quiser uma coisa muito barata, que pode acontecer de o cliente falar, putz, infelizmente eu não tenho budget e eu quero trabalhar com eles,
eu faço uma concessão aqui, ele faz uma ali, né? Falo, ó, pode ser uma câmera em vez de duas, podemos fazer isso em menos tempo? Será que em vez de 4 horas a gente pode gravar em 2 horas? E tentar entregar o máximo que eu posso dentro do tempo que eu posso me comprometer a isso, né? Preciso ir até Vancouver? Será que a gente pode gravar aqui em Burnaby, que é perto de New West, onde eu moro? Sabe? Tipo, essas coisas. E tentar sempre entregar a melhor experiência para ele com essas coisas que eu tenho, as ferramentas, e ficar dentro do tempo. E se a pessoa tem o budget, a experiência dela vai ser melhor, né? Então é meio que isso, focar na experiência e no valor que eu estou agregando, não só nas horas, mas as horas fazem parte da composição mesmo de preço, né? A gente acaba levando isso em conta. Eu compraria uma mentoria sua. Até parece você. Não, que isso, vocês têm... Não, vamos comprar uma do outro, então, vai. A gente faz uma mentoria aqui do Canadá, de como é o processo, a gente explica do Brasil, porque vocês têm essa experiência extensiva aí no Brasil, né, cara? Não, mas eu não tenho experiência no Brasil, no meio que vocês têm, mas nem de longe, assim, né? Aqui, experiência no eu Brasil achei tão interessante, assim, você expor essas coisas, assim, tão organizadas e tecnológicas também, tipo, você automatizar processos que você faria, que no caso eu faço ali no caderninho, e não tô falando porque é moderno, é caderno, não, mas é que são coisas que te ajudam a dar um pouco mais de autonomia para o cliente também, para ele resolver alguns BOzinhos ali, que você não vai precisar ficar no pé dele para falar, você me mandou o manual da marca? Eu preciso saber qual a sua paleta de cor para eu fazer o motion, sabe? E não, a pessoa já pode ter autonomia para colocar tudo lá no Notion, né? Igual você falou, são ferramentas que me interessam, por isso que eu falei, compraria sua mentoria de página de cliente aí. Processos, né? Você criou um processo e está desenvolvendo ele, e cada vez mais melhorando, né? Ajustando. E esse portal do cliente, eu comprei num site de uma empresa que ela é uma agência, né? E eu achei sensacional o processo deles, assim. E eles vendem... eu posso até pôr o link, a gente pode pôr o link na descrição para quem quiser ver. É muito legal. A gente comprou 2 páginas deles, né? Uma que é o hub da empresa. Então, hoje o nosso sistema de projetos é todo no Notion, né? E tem tudo bonitinho, linkado uma coisa com a outra. Até Sales Funnel, que eles chamam, né? Que é funnel do cliente, assim, de prospecção. Eles têm lá uma parte que você vai colocando toda a sua prospecção, valor, se deu certo, se não deu, se está em conversa, se está não sei o quê. E você vai movendo a pessoa de parte para parte, assim, e aí se virar o projeto, você já manda para a parte de projetos, né? Uau. Então é bem interessante, sim. É uma coisa que o Notion é meio maluco nisso, às vezes você fica muito tempo nele, mas eu acabo sempre voltando para ele, né? Então eu decidi falar, bom, eu vou gastar um dinheirinho aqui, mas vai resolver meu problema, não vou precisar me preocupar mais com isso. Então comprei lá o template dos caras, é uma agência mesmo, né? Uma empresa que usa essas coisas para cliente. Não é aquelas coisas de youtuber, que geralmente é tudo focado para YouTube, para fazer vídeo para YouTube, né? Esse não, esse é para cliente mesmo, com budget, com coisa assim, né? Bacana. Funciona bem. Sensacional, quero saber. É Vou muito mostrar legal pra vocês. porque a gente começa a conversar sobre essas coisas e vai um ajudando o outro, né? Tipo, a gente vai aprendendo um com o outro, porque... Inclusive, a gente não tá aqui fazendo o podcast para ensinar nada para ninguém. A gente vai falando... o que está funcionando para a gente, né? A gente vai falar, hoje nós vamos te ensinar... Não, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu estou falando o que está dando certo, o que está funcionando aqui, né, na nossa área. O que eu posso ensinar, se as pessoas quiserem aprender, é fazer café na AeroPress. Que isso aí eu já tô expert disso aí. Que eu vou pegar um avião e tô indo aí. Mas de vídeo, cara, é uma... Nossa... É uma loucura, né? Você vê a galera, o que eles fazem e, nossa, às vezes tem gente que vai e me segue no Instagram ali, eu entro no perfil e falo, meu Deus do céu, que vergonha do meu perfil. Tipo, a pessoa tá me seguindo, gostou do meu vídeo, tipo, você gostou dessa bosta, velho? Você tá fazendo um negócio muito melhor que eu, cara, que é isso? Mas é muito louco isso, eu também aprendi mais com vocês, né? Vendo o que vocês postam
no Instagram, o jeito, a vibe que vocês têm. Eu acho muito legal isso. Vocês, o nome, tudo faz sentido, né? Então, assim, é um negócio muito legal. Inclusive, quando a gente criou a empresa, foi uma das coisas que a gente pensou quando a gente pegou... Tá saindo do tópico aqui, mas tudo bem. A gente pensou em nomes, em logos, em coisas do tipo. A gente fala assim, pô, a gente tem que ter um logo que represente a gente. Aí eu falei pra eles, igual o Geógata tem. Eles têm um cafofo, que é uma coisa deles. Você olha pra eles e fala, puta, é cafofo, velho. É o jeitinho deles ali de estar em casa. Vocês moram num lugar que tem bastante verde, ali um cantinho de vocês e tal. E a gente tem que ter uma vibe nossa. E aí a gente foi... Óbvio, Puggers, né? É o cachorro, o Pug nosso, Bilbo, que é a nossa inspiração desde que a gente veio pro Canadá. E a gente é que nem um Pug. A gente é que nem um Pug. A gente gosta de ficar na nossa, quietinho. Mas quando é pra brincar, a gente brinca. O Pug é assim, então... Quando é pra sair pra filmar, a gente não tem energia e vamos fazer. Mas depois a gente vai terminar, vamos vir pra casa, vamos fazer quietinho, tomando nosso cafezinho. E é isso. Pode dar um cafofo pro Pug, pra ele entrar dentro, um cafofinho gostoso. Fazer uma animaçãozinha do Pug entrando no... Muito bom. Aí, Elon Musk, você pode aprender com a gente a criar logo e nome de empresa. Twitter virar X é a coisa mais também, absurda. Né? E dá nomes, porque Bilbo é muito mais legal do que XYZ, né? Mas enfim... Muito bom. E você, Agatha, antes da gente estar gravando, você estava comentando do processo de vocês, né? De precificação e depois, né? O depois do cliente. Como que vocês estão fazendo hoje? O que vocês acham que dá para melhorar? E o que vocês melhoraram do último episódio, né? Do nosso podcast lá atrás. Eu acho que a gente está buscando cada dia... ter um bom relacionamento e, que nem você falou, entregar uma boa experiência para quem contrata a gente, né? Eu acho que tanto eu quanto o Gil, a gente, nesses anos trabalhando aqui, fazendo a Cafofo crescer e funcionar e tudo mais, eu acho que o nosso lema é assim... Sempre dá para fazer um pouquinho a mais, sabe? No sentido de... Você tá editando um vídeo, dá para colocar um pouquinho mais de carinho, sabe? Dá para você ser um pouquinho mais detalhista, dá pra gente, sabe, entregar um pouquinho mais ali naquele vídeo. Então, sempre que a gente tá nesse processo, em qualquer fase de processo com o cliente, tanto na primeira conversa e tal, a gente sempre fica pensando o que mais que eu posso entregar para ele que sabe, que vai dar uma boa experiência para ele. Eu não vou deixar ele esperando quando ele me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu vou responder a mensagem de bate-pronto. E eu não tô falando isso no sentido doente da coisa de ser workaholic, de nunca conseguir desligar nem nada. Não. A gente tem o nosso momento e agora a gente fez até nosso WhatsApp Business, porque agora os novos clientes que forem chegar, eles não vão me chamar no meu WhatsApp particular. Eles vão chamar no WhatsApp Business da Cafofo, que tá lá dizendo que a gente funciona das 9 às 18. Depois das 18, você não espere uma resposta da gente, né? Isso é muito importante. Mas, vou abrir um parênteses. A gente, às vezes, tá acontecendo agora nesse momento, eu tô atendendo uma outra produtora. A gente tá fazendo um trabalho de pós-produção para outra produtora. E assim, eu entendo a correria da produtora e que tem ali um cliente que tá pesando na deles, um cliente que, não mandou feedback quando tinha que mandar, e aí, sabe, atrasou 3 dias para mandar o feedback, e aí falou assim, mas eu quero vídeo para hoje. Manda o feedback e fala assim, então, mas eu quero para hoje. E aí eu também entendo o lado da outra produtora, né, de estar com pressa de fazer as coisas. Então, eu falei para eles, eu falei assim, eu não atendo de final de semana. E isso é uma coisa que também a gente foi aprendendo com o tempo, a falar um pouco de não, né? Eu não atendo de final de semana, a gente não trabalha no final de semana. Mas eu entendo a sua correria, eu também sou uma produtora de vídeo, eu, né, entendo tudo que está acontecendo, vou abrir uma exceção e posso abrir ali um horário na minha agenda no sábado para editar umas 2 horas para vocês.
Cara, isso pra eles foi, meu, obrigado, que legal. Então, assim, mesmo sendo uma outra produtora, eu sei que eles estão tendo uma boa experiência com a gente. E eu vou fazer o possível, assim, para que eles tenham essa boa experiência. A mesma coisa, é, as pessoas que a gente trabalha, as outras marcas que a gente trabalha, que o pessoal às vezes vem, sei lá, fazer uma reunião, alguma coisa, e eu falo assim, ó, vou ajudar, e, inclusive eu coloco isso na nossa proposta de trabalho, eu vou ajudar vocês e dar uma consultoria para vocês do roteiro do vídeo. Porque a gente trabalha às vezes com empresa que não tem como eu escrever o roteiro deles. Porque eu não domino o que eles fazem. Então precisa ser um especialista da empresa, alguém que trabalha lá, que vai saber o que eles precisam dizer sobre aquele produto. Mas o que eu faço? Façam o roteiro de vocês e me mandem. Porque eu vou olhar, eu vou checar, depois a gente pode ter uma reunião, eu vou falar para vocês o que funciona no vídeo, o que não funciona. E aí, assim, a gente tem visto os feedbacks que a gente recebe dos clientes, é sempre assim, nossa, eu fiquei tão à vontade com vocês. E a gente também busca levar isso para o set de filmagem. Aí eu não sei também se é uma coisa do brasileiro, não sei se seria uma coisa que super funcionaria, né? Nunca trabalhei fora, então não sei como seria. Mas no set de filmagem, a gente está sempre ali, pô, a gente faz uma piadinha, a gente já vai mostrando para o cliente o que está acontecendo, o que está fazendo. Uma coisa simples. Assim, vou falar uma coisa extremamente simples. Você vai colocar um microfone de lapela em alguém. Cara, você jamais encosta um dedo na pessoa sem pedir licença para ela. Exato, Sem você, sabe, você ter essa sensibilidade, tipo, falar assim, passa o microfone aqui por dentro. Não, cara, calma. Eu vou falar, se você faz isso aqui, se eu faço isso, e é uma mulher que está sentada, eu posso tomar um processo. Então, e vai adiante aqui o negócio. Então, assim, eu aprendi na prática que realmente não faça... Não chegue nem perto da pessoa. Você mostra para ela o microfone, fala assim, olha, eu tenho uma lapela aqui, você... Aí eu falo, você quer colocar esse lapela? Só preciso que ele fique escondido. Às vezes a pessoa fala, tá bom, me dá. E aí eu vou ajudando a direcionar ela. E às vezes eu falo, você precisa de ajuda? Aí se a pessoa fala que precisa, eu vou lá, óbvio, eu ajudo e tal. Só pra dar um comentário. Mas são coisas que deixam as pessoas à vontade no set de filmagem. Você não colocar ninguém numa situação constrangedora. Então, desde colocar o lapela na pessoa, né, que você não vai colocar a mão nela, ou quando a pessoa já está ali posicionada na frente da câmera e fica aquele super silêncio constrangedor enquanto a gente está ajustando luz, ajustando foco, e a pessoa não sabe o que está acontecendo, porque ela está ali na frente da câmera, ela já está nervosa. Cara, o que custa você falar assim, a gente está ajustando aqui a luz, eu vou ajustar aqui, a gente está fazendo um ajuste aqui na câmera, sabe? Você explicar para a pessoa o que está acontecendo, para ela também fazer parte daquele processo, sabe? E aí eu vejo que a gente ter esse tipo de sensibilidade, né, de tato ali com a pessoa na hora do relacionamento e tudo mais, fez a gente se diferenciar de outros profissionais, de outras produtoras ou, enfim, freelas que estão ali, né, no mercado e tal. E as pessoas falarem, nossa, mas com vocês foi diferente. Ah, mas com vocês eu fiquei mais à vontade. Por quê? Só porque a gente respeitou. Eu vou ter que falar aqui de uma figura que é muito importante na nossa vida, que é o nosso amigo Pablito. Ele é tatuador, ele é um grande artista, ele é um pintor de peles, assim, incrível. Ele é o artista que fez as obras nos nossos corpos. Né? E além de ser um ser humano sensacional, posso ficar 3 horas aqui falando do Pablito. E o Pablito uma vez falou para mim assim, uma vez vieram me perguntar qual é o sucesso, qual é o segredo do sucesso para ser um bom tatuador e tal. Ele falou assim, cara, eu só coloco uma camisa limpa, escovo meu dente, sou uma pessoa minimamente apresentável e respeito as pessoas.
Aí eu fiquei olhando pra ele e falei assim, como assim? Ele falou assim, porque às vezes a pessoa chega num estúdio de tatuagem, acha que vai estar um cara sem camisa, com cigarro aqui do lado da sua boca, e fala, senta aí, vou fazer uma tatu em você. O Pablito falou assim pra mim, eu só fiz o mínimo. Eu só fui uma pessoa educada, sincera, que me visto bem, né? Que tô ali apresentável, né? Passei um perfume. Ele faz essa brincadeira porque, assim, tatuar, obviamente, não tem que justificar a qualidade da tatuagem, né? Sim. Tipo, o cara tem que ser bom. Mas não é só tatuar bem. É como se posicionar, né? É como se apresentar, né? Tipo, tatuar, fazer vídeo bom, fazer vídeo bonito, tem um monte de gente fazendo, cara. Mas e a experiência, né? Exatamente. E aí é nesse ponto, né? Eu tô fazendo um ótimo vídeo, mas tem outras pessoas fazendo também, né? Ah, mas qual é o segredo? Ah, então por que com você está dando certo? Tá dando certo porque a gente tá fazendo o mínimo, além de fazer o vídeo, né? Aliás, fazer o vídeo bonito é o nosso mínimo, né? Aí o que mais eu preciso fazer? Eu preciso ser uma pessoa compreensiva, saber lidar com a pessoa, saber ter trato, ter tato também, né? Para lidar com a pessoa. Tudo isso é muito importante. Depois que você fecha o job, isso vai ser o que vai trazer a pessoa de volta depois. Ela vai ter uma boa experiência, né? Exato. Muito legal isso que você falou. Entender mesmo quem é o cliente que ele precisa. Eu tive uma experiência recente bem legal com a Douglas College, né? Que é uma faculdade aqui de New West. Acho que é uma das maiores faculdades de BC, mas ela acho que é só aqui New West, talvez Coquitlam, que eles têm. E eu, cara, sempre quis fazer uma coisa para eles, né? Mas esse projeto foi um projeto interno, assim, um projeto foram duas professoras que entraram em contato. Uma delas é brasileira, ela nem sabia que eu era brasileiro e eu também não, a gente viu na reunião. E elas precisavam de alguém para filmar um teatro de estudantes que são tipo refugiados, né? E eles estão lá aprendendo inglês, eles têm uma aula disso. E aí eu fui, e eles precisavam para muito pouco tempo. Mas eu falei, cara, é um cliente que eu quero ter, é uma porta que se abre para uma faculdade aqui legal. E aí eu deixei isso bem claro, falei, olha, eles tinham um budget menor também, falei, olha, isso aqui ficaria tanto, acho que era, sei lá, $5.000. Você fala, a gente só tem 2.000. Aí eu peguei e falei, cara, eu quero muito trabalhar com vocês. Falei, eu quero muito trabalhar com vocês porque... E expliquei, falei, a Douglas College é uma empresa grande, seria muito bom pra gente e tal. Se vocês conseguirem melhorar um pouco isso, eu estou disposto a baixar. Aí, no fim das contas, fizeram por 2.500 e eu aceitei. Falei, beleza, eu vou fazer tudo. A timeline era pouca, era rápido, muito apertado. Eu falei, beleza, eu vou fazer tudo. E foi muito legal esse trabalho. Engraçado, que é um trabalho meio bobo, um teatrinho dos estudantes e tal, mas foi muito legal. Fui lá, filmei, muito da hora ver gente de países diferentes. Eles queriam contar a história deles no país deles e depois no Canadá. Então era microcenas, assim, uma cena de 10, 15 segundos no país deles e depois uma de 10, 15 segundos no Canadá. Por exemplo, tem uma mulher que ela conta a história de que no país dela, acho que é Eritreia, que chama? Eritreia? Não sei o nome do país, é um país bem diferente, assim. Que é obrigatório o serviço militar, e aí ela mostra lá o cara prendendo ela, porque ela queria pedir um dia de folga, e aí depois mostra ela no Canadá estudando. Tinha mulheres da Ucrânia, então tive que filmar ela fingindo que estava cozinhando e uma bomba explodiu. E aí ela olha na janela e tal, e nesse momento, aquela coisa da sensibilidade de tudo, porque eu filmei, eu perguntei, tá tudo, você tá ok pra filmar isso? Ela começou a chorar lá, né, falando que, por mais que era uma brincadeira, eles estavam usando, assim, coisas fake, né, pra fingir que tava cozinhando, ela falou que reavivou algumas memórias, porque ela falou, foi exatamente assim. Eu estava cozinhando, e eu ouvi o som da bomba. Então, cara, é muito louco, né? E eu acho que esse fato de eu ter também experiência de imigração deixa a gente um pouco mais aberto, assim, mais sensível a essas coisas, né? E de respeitar o momento e tal. E no final o vídeo ficou muito legal, eles tiveram uma experiência boa, deixaram feedback lá no Google pra gente, tudo. E acho que isso cara, além de ser uma experiência boa para o cliente, é uma coisa que enriquece o nosso trabalho, né? Pra gente. Você saber se conectar com o cliente, entender, e durante todo o processo, né? Igual
a gente tem um sistema aqui do Notion, do não sei o quê, para tentar facilitar a vida deles. E isso que você falou da humanização também é muito importante. E eu acho que isso é interessante em vocês porque é um negócio legal que eu falei. O logo, o cafofo, o jeito, até o jeito de alimentação que vocês têm que é diferente. Então, assim, você entendeu? É uma coisa que vocês já vão ser sempre diferente de outras produtoras de vídeo por causa disso. Vocês têm um estilo diferente do approach, né? Sabe? De se aproximar do cliente como que eu posso falar isso? Como vocês... enfim. Ele não sabe mais falar Nunca sei português, a palavra. gente. Se aproxima? É uma bosta. Como vocês... não sei. Approaching a situation, não é aproximar, mas como vocês lidam com... Não sei. Não é exatamente isso, mas tudo bem. Pra gente, eu não sei, pelo menos pra mim é muito, muito especial poder ouvir isso de outra pessoa, sabe? Tipo, qual que é a sua visão da Cafofo, né? Porque a gente acaba nunca conseguindo se enxergar como os outros enxergam a gente. Às vezes a gente acaba se diminuindo, falando, a gente nem é tão bom assim. E aí ouvir você falar, né, sobre como você enxerga até a nossa marca, né, que realmente o nosso logo tem a nossa cara, o nosso estilo de vida, né, o nosso vídeo tem o nosso estilo de vida ali. Para mim é muito importante ouvir isso, porque eu sempre fico pensando, mas a gente não tem a nossa identidade. Mas a gente não tem a nossa marca. E, afinal de contas, eu acho que a gente tem a nossa marca. Então, obrigada. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Eu gosto muito do ritmo que vocês fazem, o ritmo de edição, o ritmo de vídeo. E acaba virando uma cara mesmo, né? É igual você fala Disney. Você fala Disney. Disney é o quê? É o estilo de filme para família, focado em crianças, todo filme tem uma história de alguém que, sei lá, que se perde, quer voltar para casa, ou que não sei o quê, tem uma estrutura parecida. Você vê lá o A24, que é muito louco os filmes dele. Sim. Todos são filmes mais estilo indie, que conta histórias fortes de alguma forma, né, com um twist no final que te faz pensar. Então é meio que aquela coisa, né? É legal você ter um estilo, né? E vocês têm esse estilo de vocês, já que vocês sentem no vídeo já. Eu vejo vídeos que vocês postam às vezes no Instagram, né? Acho que é da Souvenir bastante, que vocês fazem uns jobs muito legais e tal. Sim. E você sente a vibe ali. A vibe de filmagem, de edição, de música. Você fala, tipo, esse é o vídeo dos caras. Então isso é legal porque é um diferencial, entendeu? Vocês vão conquistando clientes novos, não porque vocês estão pulando a cada trend novo. Cada trend de edição, de coisa, vocês estão fazendo uma coisa diferente. Mas é porque vocês meio que estabelecem um estilo, que as pessoas vão acabar indo atrás de vocês pelo estilo, né? Você deve ter já cliente que vai assim atrás de vocês, né? Gente, quer muito fazer esse vídeo aqui, porque o que você fez da outra vez ali, ou do outro cliente ali, eu quero essa vibe aqui que eu quero. Você já lembrou dessa ideia, né? A gente fez um conteúdo esses dias, que vou meditar e postar, que é sobre o dia que um cliente procurou a gente e a gente faz o atendimento, né? Recebe o cliente, ele, preciso fazer um vídeo assim. Aí, quando a gente vai fazer o briefing, vai ouvir, a gente fala, tem alguma referência do que você está procurando para esse roteiro, para sua ideia? Aí o cliente mandou a referência. Quando ele mandou a referência, a gente foi ver, era vídeo que a gente tinha feito. Por uma outra marca. Nossa, esse aí foi fácil, hein? Aí eu falei, acho que a gente consegue. Você olhou assim? Ai, você é tão inocente, cliente. Fui eu que fiz esse vídeo. Aí fala assim, para valorizar, olha, esse vídeo aí, que a produtora que fez é muito boa, eu vou me superar para fazer algo próximo disso, ou melhor, mas vai custar caro. Você pode falar, olha, esse vídeo, vou ser sincero, foi eu que fiz, tá? Foi 100 mil reais. Você quer a mesma coisa, é isso? Tá bom. Vou acelerar o contrato aqui rapidinho. O contrato tá no seu e-mail já, né? É bem isso, cara. Mas muito obrigado por ter falado essas coisas. Pra mim foi muito importante, porque às vezes a gente esquece que a gente chegou em algum lugar, né?
Talvez a gente não esteja ainda no lugar onde a gente quer estar. A pessoa está assistindo, você está assistindo, está começando sua produtora, alguma coisa. Às vezes você fala, mas eu nem tenho aquelas coisas. Mas, cara, você já chegou em algum lugar. Então, a gente, né, precisa valorizar isso. E é bom também saber aceitar e saber receber, né, os elogios e que as pessoas falam de bom a nosso respeito, que às vezes a gente fica, não, nem é tudo isso, mas eu recebo, agradeço, muito obrigada pelo reconhecimento. Que é isso. Que isso. E também quando a experiência é ruim, quando o cliente ou o meeting dá errado, né, voltando no último episódio, saber que também não é culpa nossa às vezes, né? A gente, óbvio que a gente sempre tem algo para melhorar, a gente pode refletir naquilo e às vezes gravar, que nem o Gil comentou de se gravar e tal, mas a gente pode refletir, mas às vezes não rola, a energia não bate, ou o cliente, ele não só tá, sabe, só tá olhando, né, aquela coisa da loja, só tô olhando, ele faz uma reunião porque ele só quer saber o preço, basicamente, acontece isso, né, então, não desanimar por essas coisas, né, pelo que a gente vê na internet e tudo, e feedback ou experiências ruins também, que acho que vai de encontro com como a gente lidar com o cliente, né? Não demonstrar o desespero, ser calmo, confiar no processo, criar o seu processo ali, confiar nele, porque depois que você vende, você já fez o mais difícil, né? Você já fechou o negócio. Agora é a hora de seguir o processo ali. E uma coisa muito legal também, que a gente pode acho que fazer em outro episódio, é o upselling, que é depois que você termina um projeto, você vender a mais para o cliente, que é uma forma muito legal de conseguir, às vezes, um cliente recorrente, né? É uma forma interessante e também uma forma de não é tirar mais dinheiro do cliente, mas continuar dando valor, entregando valor para eles, né? Filmou um vídeo, você pode, depois que terminar o pacote que você fez, você pode oferecer vídeos para redes sociais, outras edições. Se você filmou, às vezes, um evento de 2 horas, você tem um monte de vídeo ali, que você pode fazer uns 10 reels para os caras, com textos diferentes, com temas diferentes, enfim, fazer esse upsell, que acho que é legal também a gente falar depois disso também. Então, mais um episódio que a gente falou pelos cotovelos. Nós, inocentes, falando assim, vamos fazer episódios de 20 minutos? Porque 20 minutos dá pra gente falar tudo. Aí corta pra gente conversando 3 horas sobre o assunto aqui. Pelo amor de Deus, vocês falam demais. Mas foi muito legal. Foi mais uma vez um papo muito bom. E a gente gosta muito dos feedbacks assim, que o pessoal dá depois. Então, se esse papo te ajudou... E também reforçar que a gente, né, não somos super especialistas nas coisas que a gente faz, mas a gente também fica aberto para, se alguém está assistindo, tem alguma dúvida, está começando no audiovisual, quer perguntar alguma coisa para a gente, chama, manda direct, né, nos nossos Instagrams da vida. A gente gosta muito de ajudar. Principalmente no quesito venda, né, que é uma coisa muito nova para a gente... de um tempo para cá de prospecção, esse assunto ainda é uma questão, um tabu, né, no audiovisual, falar de dinheiro, falar de como consegue cliente, mostrar planilha, né, a gente pode falar mais disso, então quem tiver dúvida e quiser mandar mensagem, a gente pode tentar, na medida do possível, claro, responder e ajudar, né, dando dicas, enviando alguma planilha, sei lá, que facilite a pessoa, né, fazer esses cálculos, né, fazer uma apresentação, enfim, por aí vai. Né? É isso aí. Então, tchau, gente. Galera. Tchau, até o próximo episódio. Tchau, valeu.